Cumprimento a amada Igreja capaz do Senhor, amém? Ele ressuscitou, Ele vive no meio de nós, Ele está aqui conosco, através do Espírito Santo. E nós vamos ouvir que Ele tem algo para falar connosco. Pedi aos irmãos que pudessem abrir a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 23. Vamos entrar no avião, vamos descolar da terra, vamos nos ligar ao céu agora, amém? Esquecer os nossos problemas lá fora. A palavra do Senhor, ela vai dizer: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se de Deus não fosse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade,
vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Curvemos a nossa cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós convidamos o Teu Espírito Santo a tomar a primazia. O Senhor possa, Senhor, falar com o Teu povo nesta noite, Senhor. Fala com eles, Senhor. Fala comigo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, aqui a palavra do Senhor vai nos falar de uma passagem muito conhecida de um mestre em Israel, Nicodemos. Mas antes da palavra começar a falar Nicodemos, a palavra do Senhor vai nos falar a partir do 23, que estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, aquela multidão viu muitos sinais que ele fazia. E Jesus, porém, diz a palavra que não confiava neles, porque aquilo que eles viam eram meramente sinais. Porque Jesus, quando olhava para aquelas multidões, sabia a natureza deles. Jesus, ele sabia e sabe a natureza do ser humano. A natureza do ser humano, ela é fraca. Como nós já aqui muitas vezes ouvimos em pregações, ela é fraca porque ela necessita de Deus. Nossa natureza sem Deus, ela peca. E o Senhor aqui traz-nos um exemplo de um homem que ele retrata exatamente aquilo que nós hoje somos, o ser humano de hoje. A natureza humana, ela por si só, sem o Espírito Santo, ela é vazia. Os seres humanos, eles têm um vazio dentro deles. E o ser humano tenta, pelo seu próprio braço, buscar esse preenchimento desse vazio. Existem pessoas que buscam na droga, outros buscam no jogo, outros na prostituição, outros em inúmeras coisas. E eles buscam preencher esse vazio que é para ser ocupado pelo Espírito do Senhor. A nossa natureza, ela é adâmica, porque a natureza humana, ela caiu aos olhos de Deus. Ela foi quebrada pela sua própria desobediência. E nós hoje, quando nos deparamos lá fora, nós temos muitos exemplos de como o ser humano sem Deus, ele é fraco. Nós podemos ver que hoje tu corres e vais a caminhar na rua e vês o ser humano, que ele vê um animal, não que os animais não devem ser bem tratados, mas eles pegam naquele animal, eles tratam dele, cuidam dele, levam a um veterinário e levam para casa. Mas se vir um ser humano a pedir esmola ou a necessitar de algo, as pessoas viram a cara ao lado. O ser humano faz de conta que aquilo não está ali, que aquilo não é um ser humano igual a ele. Então hoje a sociedade, ela está assim. Eu costumo dar sempre este exemplo. O ser humano, ele é medíocre na forma como ele julga e pensa que ele é forte. Nós vamos ver de vários pontos. Imaginemos um exemplo em que o ser humano, ele é medíocre na forma de olhar para as coisas. Quando nós vemos um homem que ele coloca uma bomba dentro dele, ele explode aquela bomba dentro de um centro comercial, por exemplo, ou dentro de um carro, e ele é chamado como terrorista. E ao mesmo tempo nós vamos ver o ser humano, um soldado, por exemplo, militar, ele pega num F-35 e descarrega 2 ou 3 toneladas de bombas em cima de um hospital, porque dizem que está lá um terrorista. E ele vai matar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas naquele hospital, mais vai matar crianças, vai matar seres humanos inocentes.
E o ser humano olha para esse homem como um cumpridor do seu dever. Quem é o terrorista maior? Um vai cumprir o dever da nação e o outro é um terrorista. Eles os dois estão errados. O ser humano, ele começa guerras porque tem fins para aquelas guerras. Quando acabam os fins são atingidos, as guerras elas cessam, param. Porque uma guerra nunca começa se ela não tiver um fim. Um soldado nunca vai para o campo de batalha se aquela guerra não tem um fim. Muitas das vezes aquele soldado, ele está no meio daquela guerra e nem sabe porque é que está lá. Ele está lá a cumprir o dever da nação. Então nós vemos o vazio quanto é o significado que o ser humano atribui às coisas. Não foi isso que Deus criou o ser humano. O Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas a sua imagem e semelhança era para o adorar, era para o glorificar, é para fazer coisas do bem, não para fazer coisas do mal. E hoje em dia as pessoas deitam quando acontece algo de errado ou elas cometem um erro, elas julgam a culpa de Deus. Porque é que Deus permite isto? Porque é que aconteceu isto? Porque é que o mundo está assim? Porque é que existe guerra? O ser humano, ele começa a questionar Deus. Como se Deus tivesse culpa das minhas e das tuas escolhas. E nós vamos ver aqui que Nicodemos, ele é um homem sábio, é um homem que foi instruído no meio dos fariseus, eram aquele grupo de homens que faziam cumprir a lei das Escrituras Sagradas, e vamos ver que ele vai se dirigir até Jesus de noite. Ele vai de noite porque ele é um homem conhecido, é um homem de reputação, e ele começa a ser confrontado com aquilo que ele conhece das Escrituras e com aquilo que ele ouviu falar de Jesus. Então ele vai ouvir falar de Jesus. Eu e tu estás aqui porque tu ouviste falar de Jesus. Alguém foi até ti e falou-te de Jesus. E tu ficaste igualmente curioso como Nicodemos ficou. Quem é Jesus? Nicodemos vai se dirigir de noite porque ele, igual a nós, a Escritura, ela é viva, eficaz, poderosa. Ela é igual exatamente hoje. O ser humano, Nicodemos, é como eu e como tu, hoje. Então ele vai à noite, porquê? Porque ele tinha uma reputação diante daquele povo, ele tinha aquela vaidade de ser um mestre que ensinava, mas ele começa a ser confrontado com o conhecimento que ele tem da Escritura e começa a olhar ali para aquilo a quem ele ouviu falar, que fazia sinais, prodígios, vinha de uma família humilde, e ele começa a entender que será aquele o Messias. Então ele vai até ele. Mas ele não vai à luz do dia, porque ele, como nós hoje, nós temos aquela dificuldade muitas das vezes. Quando nós começamos a conhecer Jesus, nós temos aquela dificuldade de assumir quem está a começar a entrar na nossa vida. Nós fazemos de conta, não contamos aos nossos melhores amigos, não contamos em nossa casa, vamos fingir. Eu lembro-me, quando comecei a servir ao Senhor na igreja, quando eu pegava na Bíblia debaixo do meu braço e saía do meu carro, eu parece que levava uma arma debaixo do meu braço. Eu olhava a ver se alguém me estava a ver com a Bíblia debaixo do braço. Aquela minha vergonha. E hoje é a minha arma verdadeira. É a nossa arma verdadeira. Mas naquele tempo, no início, eu tinha aquela... Se alguém me vê com a Bíblia, se alguém me passa na estrada e alguém me vê conhecido. Agora eu estou a pregar para aqueles que estão em casa que me conhecem tão bem e que vos conhecem a vós.
Nós somos servos do Altíssimo. Nós cremos que Cristo morreu naquela cruz pela minha vida eterna, pela nossa vida eterna. É isso que Ele vai fazer com Nicodemos. Foi isso que Ele fez comigo e fez contigo. E continua a fazer. Então Nicodemos, ele vai se dirigir ao Senhor e vai questioná-lo. Ó Senhor, então tu fazes esses prodígios, esses milagres, tu só pode ser da parte de Deus. Ele ficou expectante a ver o que é que Jesus lhe ia responder. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus vai ser um pouco duro com ele. Porque aqui não se tratava de um homem leigo, não se tratava de um homem que desconhecia a palavra, não se tratava de um homem simples e humilde, não. Nicodemos era um homem importante, era um homem que conhecia as Escrituras, e Jesus não deixou passar em claro. Ele vai lhe dizer: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Foi a mesma coisa que lhe disse: nada disso que tu sabes te vai servir, porque tu tens que nascer de novo. Eu tive que nascer de novo. Vós tivestes que nascer de novo. Mas como é isto, nascer de novo? Eu fiz a mesma pergunta que ele. Como é que eu vou nascer de novo? Eu já nasci uma vez. Nicodemos questionou Jesus: ó Senhor, mas eu sou velho. Deus não escolhe idades. Para Deus não há exceção de pessoas. Para Deus não há exceção de idades. Ele chama a criança, Ele chama o de 30, Ele chama o de 40, Ele chama o de 60, Ele chama o de 50, qualquer um que tenha um coração aberto e arrependido para o pecado. Vamos ler em Salmo 5,4 que o Senhor diz que Ele odeia pecado. Eu pedia que puséssemos aqui Salmo 5,4. Porque tu não és um Deus que tenhas prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. O mal não vai habitar junto de Deus. Se tu tens dúvidas que o pecado vai estar junto de Deus um dia, que tu partas desta terra, não. Arrepende-te do teu pecado, arrepende das tuas condutas, assim como eu tive que me arrepender e arrepender todos os dias. E uma parte da minha vida eu questionava Deus: como assim? Eu tenho que nascer de novo, Senhor. Mas como é que eu vou fazer isso? Não encontro explicação. E na minha cabeça eu comecei a fazer aquela analogia que ele aqui faz. Nicodemos vai perguntar: mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu vou voltar outra vez para dentro da barriga? Como é que nós estamos dentro da barriga? Diminuídos, pequeninos, sem orgulho, sem vaidade, ingênuos. Por isso ele disse assim: ó, do meu reino é os pequeninos, deixai-os. Na barriga da tua mãe, na barriga da minha mãe, eu era ingênuo. Quando saíste da barriga da tua mãe, já reparaste que nós quando dormimos, nós incomunicamos-nos? Porque é a forma que nós estávamos na barriga da nossa mãe. Essa é a nossa natureza, é aquela natureza que Jesus estava assim. Ele sabia que aquele povo era assim. Ele sabia que aquele povo precisava nascer de novo. Ele sabia que aquele povo precisava de conhecer o Espírito Santo. Eles tinham que nascer de novo. E eu, em parte da minha vida, eu dizia assim: então eu vou mesmo ter que nascer de novo. Mas eu não quero nascer de novo. Eu já nasci uma vez. Aí entra a mão de Jesus. Aí entra o Senhor na minha e na tua vida. Ele vai te dar uma lição como é nascer de novo. E Ele vai nos falar aqui na palavra
que existe uma luta contra a nossa carne e o nosso espírito. Como assim? A tua carne, ela quer pecar. A tua carne, ela quer invejar. A tua carne, ela quer cobiçar. A tua carne é egoísta. A tua carne, ela quer pecar. Mas o Espírito de Deus, que Ele fala ali, Ele vai te fazer o quê? Ele vai te convencer que tu podes viver sem fazer nada disso. Porque Ele vai estar dentro de ti. Então o Senhor, Ele está a fazer o quê? Ele está a dizer aqui ao Nicodemos: olha, Nicodemos, eu vim ao mundo para trazer a verdade. E eu vou colocar em ti, dentro de ti, um coração divino. Tu vais passar a ser filho do meu Pai. Porque tu vais nascer de novo. É assim que quando nós nascemos em Cristo Jesus, quando nós entendemos o que Ele fez na cruz, Ele dá-te o direito de tu seres feito filho de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor manda-nos pregar o Evangelho a toda a criatura. Então toda a criatura, tudo aquilo que é obra da mão de Deus é criatura. Mas tudo aquilo que é semelhança espiritual a Ele é filho. Porque Ele não vai querer que tu sejas filho dEle aqui na terra. Ele vai querer que tu recebas a tua herança lá no céu. A nossa herança é a vida eterna com Ele. Nós aqui terrenos, quando morrem os nossos pais, nós vamos receber uma herança material. O teu pai e a tua mãe pode deixar dívidas, ou pode deixar uma casa, pode deixar um terreno, pode deixar dinheiro. Essa é a herança que Ele vai te deixar. Agora o nosso Pai lá do céu, Ele tem uma herança para nós. Ele tem a vida eterna para que tu recebas e eu receba. E como é que eu e tu vais receber essa vida eterna? Ele vai te ajudar a tu tirares essa natureza que está dentro de ti má e começa a ter uma natureza divina. Mas como assim? Ele vai colocar sobre ti o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai te fazer nascer de novo. E Cristiano, mas isso nascer de novo vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Quando o Senhor me chamou para me fazer nascer de novo, eu tive que voltar para a minha mãe, é verdade. Quando a minha mãe me falava: ó Cristiano, não faças assim, ó Cristiano, não faças assado, eu dizia: ó mãe, eu é que sei. Ó filho, tem cuidado com isto. Ó mãe, eu ganho o meu salário, eu é que sei. E o Senhor, Ele diz: tu vais começar a nascer de novo, Cristiano. Tu vais começar a ir para a beira da tua mãe novamente. Eu vou começar a quebrar o teu orgulho. Então aquela linguagem que eu tinha, eu comecei a fazer um retrocesso nela. E o Senhor começou a fazer-me voltar para os meus pais. Então aquele filho que estava sempre fora, ele começou a regressar à base. Não foi para a barriga logo. Eu quero que os irmãos comecem a entrar neste mundo espiritual. O Senhor, Ele traz-te para a tua origem. Ele vai trazer a fazer entender quais são os princípios e os valores que tu vais ter que viver na presença dEle para tu nasceres de novo. Começas a honrar o teu pai e a tua mãe primeiro. Começas a perder o teu orgulho. É necessário que Ele cresça em ti e que tu diminuas. Para Ele crescer em ti, tu vais ter que diminuir. Então o Cristiano já era grande, ele já era crescido, ele já queria ir para onde ele queria. E o Senhor: Cristiano, tu vais nascer de novo. Tu agora vais começar a parar novamente na tua casa. Ou vamos andar para trás, Cristiano. E vais começar a falar a Bíblia para os teus pais.
E quando eu comecei a parar em casa, a minha mãe começava-me a dizer: estás doente? O que é que se passa? Tu hoje não vais sair? Eu disse: não, mãe. E aí eu escondia-me como Nicodemos. Nem contava à minha mãe o que é que eu tinha conhecido. A presença de Deus que tinha entrado em mim. Este Jesus que está aqui na Bíblia, Ele é real. Com a primeira vez que Ele me visitou e tocou no meu coração. E Ele disse: vais ter que nascer de novo. Mas para nasceres de novo vais ter que vir ao para trás, vai ter que haver retrocesso, vai ter que haver renúncia, vai ter que haver humilhação, tu vais ter que aprender a ser um ser com um caráter igual, semelhante ao meu. O Senhor chama-nos para nós ser caráter semelhante ao de Cristo. Então eu comecei a vir mais para casa, começava a estar mais em casa e a minha mãe ficava assim: oh, ele está doente. Eu sei que ela falava com o meu pai, alguma coisa se passa com ele. Ela estranhava. Mas eu só queria voltar para a barriga dela. Não. Eu só tinha que obedecer àquilo que o Senhor me falava. Tu tens que mudar, Cristiano. E então eu começava a estar em casa. O Senhor começava a fazer assim, ó: tu não vais continuar, ó Cristiano, a nascer de novo, se continuares nos mesmos lugares que tu costumas andar. Porque senão tu não nasces. Tens que sair daí para fora. Tens que vir para a minha presença. Eu vou ser o teu cordão umbilical. Sou eu que vou ser o teu alimento. É de mim que tu vais te alimentar e que vais começar a crescer e a nascer de novo. Aí o Senhor, Ele começou a dizer: ó, o meu alimento é a minha palavra. Então, Cristiano, queres nascer de novo? Isso é livre, Cristiano. Queres nascer de novo, Marlene? É livre. Queres nascer de novo, André? É livre. O amor de Deus, Ele deu a todo ser humano a liberdade de escolha. Ele não obriga-me a mim ou a ti a nascer de novo. Ele disse aqui a Nicodemos: olha, em verdade eu te digo que tu tens de nascer de novo. Nicodemos, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele achava que já não havia hipótese para ele. Só que Jesus, Ele não olha para a idade. Ele não olha para ti se tu achas ou deixas de achar. Ele não olha para ti pela forma que os outros olham. Ele não veio te condenar. Ele não veio te julgar. Ele veio te fazer nascer de novo. Ele veio te fazer tomar posse da tua herança. Ele não olha para a minha idade nem para a tua idade. Pode ter 80 anos, o teu avô André, o teu avô Miguel. Ele vai escolher, vai chamá-lo. A minha irmã chamou-a com 40 e tais. O senhor António se calhar chamou com 50 e tais. Ele não olha para a idade, ele olha para dentro. Ele sabe, porque Ele é soberano. Ele olha para ti porque Ele te ama e Ele vai te fazer nascer de novo. Então o Senhor, Ele começou a dizer: ó, eu vou ser o teu cordão umbilical, quem te vai alimentar sou eu a partir de agora. Então tu vais ter que te alimentar, não daquilo que te alimentavas, mas vais ter que te alimentar da minha palavra, para que tu saias do parto de nascimento e comeces a crescer. Sem palavra não há crescimento. Sem palavra não há nascer de novo. Sem palavra tu não vais conseguir caminhar, dar os primeiros passos. Tem que aprender a palavra. Tem que aprender a palavra. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Há aqui uma condicionante. Ele está a dizer: há uma condicionante.
Tu tens que nascer da água e do Espírito. Foi assim que Ele fez comigo. Cristiano, tens de te arrepender, que é a água, vais ir ao batismo, vais mostrar àqueles que vão estar lá, vais-me confessar e vais mostrar que verdadeiramente queres te arrepender e queres mudar de vida, queres seguir um novo caminho, tu queres nascer de novo. E aí tu vais conhecer o meu Espírito. Então tem que haver água, que é o arrependimento, e o Espírito, que é o Espírito de Deus. Porque é que Ele vive e reina eternamente? Porque é que Ele morreu e ressuscitou? Porque Ele é eterno. Ele estava no início, quando criou todas as coisas, quando criou o primeiro Adão. Está e vai estar no fim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Só que Ele não criou Adão para que nós hoje fizéssemos assim. Eu queria que o irmão pusesse em Gênesis 3. Vamos ver o que é que aconteceu com eles. Para que a nossa natureza humana, ela caiu. Por que é que ela caiu? Ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do frutos das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente morrereis. Esta foi a primeira mentira que Satanás disse ao homem. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver eternamente com Deus. Só que o demónio, ele não te diz a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele faz-te crer que tu vais morrer, que voltas novamente a este mundo, que vais ter outra vida. Tudo mentira dele. Tudo mentira. Era esta a mentira, a primeira que ele estava a contar a Eva. Então, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então o que é que está aqui a acontecer? Ela vai desobedecer a Deus. Deus tinha-lhe dado aquela ordem. Não comas. Deus deu-lhe uma ordem. E ela sabe que desobedeceu a Deus. Porque ela foi incentivada de forma errada a fazer aquilo. E ela fez, desobedece a Deus. Só que ela vai pecar e vai levar alguém a pecar com ela também. É assim que acontece com o pecado do homem. Ele peca, mas ele não peca sozinho. Ele vai e arrasta mais 2 ou 3 com ele. Quando eu peco ou tu pecas, tu não vais pecar sozinho. Tu vais arrastar alguém contigo. E assim foi Eva igual. Estes foram os primeiros seres humanos. Eles não eram diferentes de hoje. Mas tu podes perguntar assim, mas que culpa tenho eu de ter nascido de Adão e Eva? Que culpa tenho eu que eles tenham desobedecido a Deus? Tens a mesma culpa, porque a mesma liberdade que eles tinham, tu também a tens hoje, e tu só pecas se tu quiseres, porque Ele deu-te a cruz, Ele deu-te a graça, Ele deu-te o poder de arrependimento, para que tu recebas Jesus na tua vida, para que o confesses diante dos homens, e para que tu recebas o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a tu não pecares. Vamos continuar. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então
O que é que nós estamos a ver aqui? Eles pecaram e já estavam com vergonha de Deus. É assim o homem hoje. Ele peca, ele sabe que peca, ele sabe que está a agir errado e depois ele não quer Deus. Só que Deus faz exatamente o contrário. Ele ama-nos. Ele não quer que ninguém morra sem salvação. Ele chama-te a mim e a ti para que tu te arrependas do teu pecado, para que Ele te possa perdoar. Ele chama-te ao arrependimento. Ele chama-te a ti que estás em casa. Arrepende do teu pecado. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. A mesma oportunidade que Ele dava aqui a Adão e Eva, Ele dá hoje. Se a pessoa verdadeiramente se arrepende, ela volta para Cristo. E os seus pecados são perdoados. Ela tem acesso à presença de Deus. Ela tem comunhão com Deus, ela passa a sentir a presença do Pai. Isso é real, não é uma história contada. Que muita gente pensa que isso é inacessível. O ser humano lá fora acha que nunca pode conhecer Deus, que só vai conhecê-lo quando morrer. Não, tu tens de conhecer Deus aqui na terra. Porque lá em cima só vai ser a continuação do que tu fazes aqui. Lá em cima tu vais continuar a fazer o que tu fazes aqui na presença de Deus. Tu vais glorificar, tu vais adorá-lo, tu vais olhar para Ele. Tu vais ter comunhão com Ele lá em cima. Só que tens que ter essa comunhão aqui embaixo também. Porque Ele deu-te essa graça. Ele morreu na cruz por mim e por ti. Então aqui Eva, ela já estava com vergonha. Ela sabia que tinha pecado, então ela escondeu-se de Deus. E vamos ver que Deus vai perguntar a Eva e a Adão: onde estáis? Como se Deus não soubesse onde é que eles estavam. Mas vamos ver o que é que eles vão responder. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar do jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então aqui Adão já estava com medo. O pecado do homem faz o homem ter medo de Deus. E nós temos, não é que ter medo de Deus, nós temos que ter temor de Deus. O temor, ele tem que estar no meu coração e no teu coração, para que tu não peques, para que eu não peque. Agora aqui eles tinham pecado, eles já estavam com medo. É incrível como nós, quando estamos lá fora, nós dizemos assim: oh, Deus está aqui no meio de nós. E as pessoas não se acreditam. Oh, o Espírito Santo está aqui. Sente-o. E as pessoas dizem: oh, tu não estás bem da cabeça. E eu digo assim: sente-o. Ele está aqui. Quantos estão aqui que não estão a senti-lo? Ele está aqui. Isso não é mentira, isso não é uma história. Ele está aqui no meio de nós. Nós sentimos. Mas se a gente disser lá fora: está aqui o diabo, as pessoas têm medo. Ou já viste que é a carga que é fazer o bem? É tão fácil o ser humano fazer o mal e é tão difícil ele fazer o bem. Já reparaste? Num estalar de dedos o ser humano faz o mal. E é uma obrigação quase ele fazer o bem. Por isso é que as pessoas lá fora, quando nós falamos do Evangelho, elas dizem: oh, o Evangelho tu não podes fazer nada. O Evangelho, aquilo. É difícil. Não é difícil. É prazeroso viver o Evangelho. Se tu tiveres o amor de Deus dentro de ti. Se tu quiseres o amor de Deus, viver o amor de Deus, o Evangelho, ele é prazeroso. Tu vais sentir aquilo que ninguém sente. Tu vais ouvir aquilo que ninguém ouve. Tu vais ver aquilo que ninguém vê. Tu vais acessar ao mundo espiritual, que é aquilo que o Senhor vai falar a Nicodemos a seguir. O Senhor vai dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário é nascer de novo.
O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós que somos espirituais, nós que temos o Espírito Santo, é Ele que te vai usar, não és tu que vais usar o Espírito Santo. Nós temos que saber isso. É o Espírito Santo que nos quer usar. E às vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade, nós não queremos que Deus faça a dele. Nós queremos usar o Espírito Santo e não que o Espírito Santo nos use. Porque Ele usa-te. Se tu deixares, Ele vai te usar no meio da tua casa, no meio dos teus amigos. Ele vai te usar. Ele vai te levar. E quando tu menos contares, está a acontecer. Eu lembro-me aqui do André, por exemplo, quando ele chegou aqui à igreja. E a gente falava, ó, Deus vai salvar a tua mãe. E ele dizia assim, eu não sei se vai. Eu assim, vai. Se tu crês, tu vais vê-la aqui dentro. E ela hoje está aqui pela glória de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele não faz a obra por metade. Se tu te deixares usar por Ele. O amor de Deus, Ele contagia. Ele toma-te. Tu não o controlas. Por isso é que Ele faz-te nascer de novo. Porque se tu não tivesse o Espírito Santo, tu não querias nascer de novo. Achais que foi fácil eu nascer de novo? Não, foi difícil. Então quando eu tive que renunciar àquilo que eu gostava? Quando eu gostava de ir para a noite, quando eu gostava de sair a ver uns copos com os meus amigos, e o Espírito Santo dizia-me assim, ó, Cristiano, tu vais ter que nascer de novo. Eu não derramo o vinho novo em odre velho. A transformação que Jesus está aqui a falar a Nicodemos, embora ele soubesse a palavra, ele não entendia, porque ele buscava uma verdade mais profunda. Ele era um homem sábio, ele sabia bem as Escrituras, mas ele buscava de Jesus uma verdade mais profunda. Ele queria conhecer mais a fundo o que é que estava ali da frente dele. É assim que eu e tu tens que ser. Achas que conheces Jesus? Não, tens que conhecer mais. Ainda não conheces, vais conhecer. Que eu não te trouxe aqui a este lugar para que tu não o conheças, tu vais conhecê-lo. Só que Ele deu-nos a liberdade, o livre-arbítrio. Já imaginaste se Deus não nos deixasse fazer o que nós quiséssemos? Eu queria pegar no meu carro e dar uma volta e Jesus dizia, ó, não vais ir. Eu queria dormir um sono e Ele dizia-me, ó, tu não vais ir dormir. Eu queria comer a segunda vez na mesa e Ele, ó, tu não vais comer a segunda vez, já comeste uma. E Ele estava sempre em ti e não te deixava fazer nada do que tu gostas. Era bom? Não. Por isso é que Ele te deu a liberdade de escolheres, deu-te a liberdade, tu podes escolher. Só que Ele dá-te as opções certas. Ele dá-te as opções certas aqui na palavra. Ele deixou-nos a palavra para nós comer. É o nosso alimento. É aquele quando no salmista fala no Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, que levar-nos a pastos verdejantes. Que pastos são esses? Esses pastos é o nosso alimento. É a palavra. Ele leva-nos para os pastos porque nós somos ovelhas dele. Ele é o bom pastor. Ele vai nos conduzir como um rebanho. Ele é a cabeça da nossa igreja. Não é o pastor, não sou eu, não é nenhum de nós que é a cabeça da igreja. É Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. É Ele que nos conduz através do Espírito Santo. É Ele que manifesta a glória no meio de nós. É Ele que nos conduz no caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por Ele. Ele disse, eu sou a porta e as ovelhas passam pela minha porta.
Porque Ele é a porta, tens que entrar por Ele. Eu tive que entrar por Ele. Então Ele vai nos dar pastos verdejantes, pastos bons, que é isto aqui, é palavra. Palavra. Nicodemos perguntou, como pode ser isto? Ele estava estupefacto com aquilo que Jesus estava-lhe a dizer. Vamos ver aqui que esta interrogação de Nicodemos, ele era vaidoso, porque ele sabia. Ele não era um homem inteligente. A palavra de Deus está a dizer que ele é sábio. E eu e tu às vezes achas que és inteligente, mas não és. Esquece isso. Cristo é inteligente. Cristo é sábio. Troca a tua sabedoria pela dele. Troca a tua inteligência pela dele. Troca a tua direção pela dele. Deixa Deus fazer na tua vida. Arrepende que tu vais ver o que Ele vai fazer na tua vida e na minha. Se eu verdadeiramente me arrepender de todo o meu pecado, será que eu já me arrependi de todo o meu pecado? Ele ainda está a trabalhar em mim. Ele ainda está a trabalhar em ti. Ele vai te convencer diariamente do teu pecado. Não é no estalar de dedos. Deus é bom. Deus, Ele sabe como nós somos. Ele sabe como é a nossa natureza. Ele sabe do tempo que nós precisamos. Ele sabe a pessoa certa que vai te colocar no teu caminho. Ele sabe aquele irmão que vai te abraçar. Ele sabe aquele irmão que te vai usar para te dar aquela palavra. Ele sabe tudo. Troca a tua sabedoria pela dele. Tu não vais ficar a perder. Tu vais a ganhar. E aqui Nicodemos, ele estava, como pode ser isto? O que é que eu estou a ouvir? O que é que o Senhor me está a dizer que vai acontecer? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Agora Jesus pega, encosta Nicodemos à parede. Jesus não foi meigo com ele. Encostou Nicodemos à parede. É assim que Ele faz com os orgulhosos. É assim que Ele faz com os arrogantes. É assim que Ele faz com aqueles que não são humildes. Ele chega à nossa vida. Daqui não passas. Agora é contigo e comigo. Tu vais nascer de novo. Dali foste. Até esta parede, Jesus deixa-te ir. Mas quando Ele te encosta na parede, Ele vai te tratar a ti e a mim. Ele vai te fazer nascer de novo. Porque não é a vontade nossa que tem que prevalecer, mas a vontade do Senhor. Vamos ver, Ele está a dizer a Nicodemos, olha, tu és mestre, tu és tão sábio, e não estás a entender ainda o que eu te estou a dizer? Eu faço a pergunta para a igreja, nós estamos a entender o que o Senhor nos está a dizer? Amém? Ele está a falar connosco. O Senhor vai dizer a Nicodemos, ó, tu és mestre, mas não és mestre daquilo que tu tens que ser mestre. Tu sabes alguma coisa, mas ainda não sabes o principal. Vamos ver o que é que Ele vai dizer que Ele tem de saber. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ele está a dizer para ele, olha, tu queres realmente aceitar aquilo que eu te estou a passar? Queres saber qual é o segredo para chegares até ao reino? Ou queres continuar a acreditar naquilo que tu conheces? Eu e tu, será que nós queremos continuar a achar que estamos a fazer certo? Ou queremos saber aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Ele vai dizer a Nicodemos o segredo para alcançar o reino de Deus. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como quereis que se vos falar das celestiais? Ele está a fazer uma pergunta a Nicodemos. Olha, até agora eu estive a falar da tua natureza. Até agora ele estava a falar com Nicodemos aquilo que Nicodemos era e que eu e tu eras. Agora Cristo vai falar aquilo que Ele vai ter que ser depois de nascer de novo. Que é aquilo que nós somos hoje, depois que recebemos Cristo na nossa vida. Ninguém, Ele vai dizer, ninguém veio do céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele estava-lhe a dizer que tinha que ir para a cruz. Isto já era uma linguagem espiritual. Já ele estava a querer dizer alguma coisa a Nicodemos, ó. Tu estavas com dúvida se era eu o Messias, ó. Nicodemos foi à noite, escondido, ter com Cristo, porque ele conhecia a palavra. O Messias já havia sido anunciado, mas quando ele chegou à terra, ele tinha sido anunciado por João Batista. João Batista dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, que vem aí aquele que eu não sou digno de desapertar as suas sandálias. Mas quando ele chegou, estava no meio do seu povo, aqui em Jerusalém, eles não aceitaram que Jesus era o Messias. Eles queriam um homem poderoso, eles queriam um líder de um exército, e Jesus não. Jesus veio para os pobres de espírito, veio para os doentes, veio para os arrependidos, veio para aqueles que querem o seu amor. Então ele está a chegar aqui a Nicodemos e está-lhe a dizer: ó, agora eu vou começar a falar aqui algo, porque ele já sabia qual era a dúvida de Nicodemos. Nicodemos estava a ver se realmente era ele que as Escrituras falavam. Será que é este o Messias? Eu vou lá ter com ele, vou começar a falar com ele, vou questioná-lo. Agora ele está a dizer: ó Nicodemos, vai ser necessário que eu seja levantado. Estava a dizer: ó, vou ter que ir para a cruz. A tua sabedoria não te vale de nada. A partir de agora vai ser outra coisa. A partir da minha morte, da minha crucificação, vai descer o Espírito Santo. Ele vai ter que habitar em ti. Ele vai ter que habitar em mim. Para que tu entendas as coisas celestiais. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor, Ele não vem para me condenar a ti nem a mim. Quando Ele chegou à minha vida, e certamente na vossa, Ele não veio-te apontar, Ele não veio-te julgar. Ele recebeu-te como tu estavas. Só que Ele chega à tua vida e à minha para te transformar. Ele quer fazer uma transformação. Transformação é nascer de novo. Ele vai te fazer nascer de novo. Então existem 3 processos que o cristão ele tem que passar, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Todo cristão ele tem que passar pela justificação de Cristo. Sem Cristo, o teu pecado e o meu não é justificado diante de Deus Pai. Santificação não é tu ficares menos pecador. Santificação é tu estás mais próximo daquele que é santo. É tu teres comunhão com aquele que é santo. É tu receberes a unção do santo, que é Ele. Então, quanto mais próximo tu estiveres de Cristo, mais santo tu vais ser. Quanto mais tu fores cheio do Espírito Santo, mais santo tu vais ser. Então aquela mentira que nos diziam antigamente: ó, este aqui é santo, este aqui é santo, ó, tu cristiano és pecador, eles é que são santos. Não. Todos nós temos que ser santificados, todos nós temos que ser purificados, todos nós temos que ter o Espírito Santo. Isso não é só para alguns, isso é para todos, é para todo aquele que nele crê. Quem crer em Cristo vai ser santificado por Ele. Eu pedi à irmã que pudesse em Romanos 6:23. Vamos ver a condicionante. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então aquele que vive toda a vida em pecado, o salário dele vai ser morte, vai ser a morte eterna. Todo aquele que vive em pecado,
ele necessita da justificação de Cristo. Ele tem que receber Cristo na sua vida para que ele saia desta condenação eterna. A morte é eterna. Agora, com Cristo, pela tua fé, pela minha fé em Cristo, tu vais sentir a coisa mais maravilhosa do mundo. Tu vais sentir a presença mais maravilhosa do mundo. Tu vais ouvir a voz do Senhor. Tu vais ouvir Ele a chamar pelo teu nome. Tu vais ouvir Ele a dizer para tu fazeres algo para Ele. Tu vais a ver Ele a dar-te uma missão. Por isso essa responsabilidade, ela é grande. Então o amor de Deus pela humanidade é para todos. Não é para alguns. Então tem que haver uma mudança interior, não é exterior. Deus não está preocupado na minha mudança exterior, é na minha mudança interior. A mudança é de dentro para fora. E isto aqui é muito profundo, porque quando Cristo chega na nossa vida, que é isso que é mais difícil na caminhada, é que Ele vai te tocar no teu íntimo, naquilo que não te dá prazer, naquilo que te incomoda, mas que incomoda a Ele. Porque Ele não vai deixar passar em branco. Ele, quando chega à tua vida e à minha, é para ser transformada, é para nascer de novo, não é para ficar igual. Então Ele vai chegar à área da tua vida que mais dificuldade eu e tu tens e vai te fazer olhar para ela de uma forma diferente. Às vezes tu estás num problema da tua vida que caíste nele e não sabes como sair. E Ele chega à tua vida para te fazer ver que tu és capaz de sair dele. Às vezes tu podes estar numa situação que achas que não tem solução mais, que está no fim da linha, mas não, ainda está a começar o início. Porque quando tu o convidas para a tua vida, Ele vai te fazer nascer de novo. Tu vais olhar para a realidade de outra forma, mas tens que deixar Ele te alimentar, para que tu cresças na presença dEle. A seguir, João Batista vai dizer: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. É assim que eu termino a mensagem. Para que nós nasçamos de novo, é preciso que Ele cresça dentro de nós e que nós diminuímos. É a mesma coisa. É como tu encolheres e voltares para a barriga. Tu vais ter que nascer de novo. Vais ter que ser novamente alimentado. Vais ter que ser novamente ensinado. Vais ter que novamente percorreres um caminho, aprenderes a andar no caminho, até tu andares pelo teu próprio pé. E a cruz vai estar sempre na tua frente. A cruz vai estar sempre na tua frente. É isso que nós hoje vamos celebrar aqui. É o memorial de Cristo. O que é que Ele fez na cruz? O amor que Ele teve por mim e por ti. Nós possamos, quando tivermos acomungado o corpo e sangue dEle, saber que o verdadeiro significado da cruz é o perdão. É para perdoar. É para que aquele jugo não está sobre nós. Amém, igreja? Eu passo a segunda parte ao pastor Magno.